Oi, gente, estamos ao vivo, são 20 horas em ponto. Vamos começar a nossa palestra de hoje. Vamos começar o nosso bate-papo, na verdade, né? Eu leio o que vocês comentam muitas vezes, então é uma conversa. E hoje um tema muito importante. Vamos falar sobre o ciúme no casamento. Como lidar com a insegurança, o que é o ciúme, de onde ele vem, vamos entender bem essa questão. Então, eu acho que o pessoal está entrando. Coloca para mim ali para eu ver o pessoal entrando, meu filho. Hoje o Daniel está me assessorando, a Fabrício está viajando e hoje eu estou aqui bem equipada, Daniel, minha mãe, tá todo mundo hoje aqui me acompanhando. Vocês que estão entrando aí, eu quero aproveitar esses minutinhos que o pessoal está migrando ali da minha página pessoal para cá e já dizer para você ir compartilhando esse link. Existem muitas mulheres que precisam ouvir sobre esse assunto, tá? Então compartilha lá na sua página e aí a gente vai alcançar um maior número de mulheres, isso é muito importante. Então enquanto o pessoal está entrando, eu queria recapitular com vocês o que a gente conversou na semana passada. Vocês se lembram sobre o que a gente falou? A gente disse sobre como desenvolver um diálogo no casamento e eu falei para vocês sobre 6 passos do diálogo no casamento. Vamos ver se vocês se lembram. Pessoal que está entrando aí, vamos ver se vocês lembram, tá? Lembra do primeiro passo que eu falei? Primeiro espere a hora certa de falar. Se você não assistiu essa palestra, ela já tá lá no meu canal do YouTube, tá bom? Letícia Silveira, corre lá. Não corre agora não. Assista depois, tá? Número 1, como ter um diálogo saudável. Espere a hora certa de falar. Às vezes a gente tá nervosa, às vezes a gente tá irritada e a gente fala na hora errada. Número 2, converse a sós. Sem plateia. Tem gente que discute na casa da mãe, discute na casa da sogra e isso causa vários problemas no casal. Então, não, plateia não. Converse a sós, de preferência em casa. A dica número 3 que eu dei para vocês semana passada, quando for conversar, se for um papo sério, que você precisa se dedicar àquilo, desliga a televisão, desliga o celular, não converse quando os filhos estiverem perto. Lembra que a gente falou sobre isso? Então essa é a dica número 3. Número 4, vai para a conversa aberta. Desfaça a ideia de que você sabe tudo, desfaça esse conceito de que você tá certa, que aí não ouve o que o outro quer dizer. A gente falou sobre isso também, vocês se lembram? Número 5, ouça atentamente o seu marido, ouça até o final, espera ele acabar de falar, a gente interrompe o marido e a gente começa a falar junto com ele. Então eu disse isso, espera ele terminar e depois você fale, tá? O pessoal que tá entrando, eu tô recapitulando a palestra da semana passada, tá bom? E a dica número 6 e última seja objetiva quando você for falar. Lembra que eu disse pra vocês que existe uma frase que assusta os homens? E a frase é: amor, precisamos conversar. Ixi, o homem não quer saber. Se a gente chegar anunciando isso, ele já imagina que vai demorar, que vai ser difícil. Então, assim, eu dei uma dica. E a dica funciona, gente, porque funciona aqui em casa, tá? A dica é a seguinte: o marido chega em casa e você diz pra ele assim: amor, eu preciso falar uma coisa com você e é muito importante. Pronto. Falou isso, o homem para tudo e ele te ouve, porque você disse que é uma coisa só. Então, gente, essas foram as dicas que eu dei pra vocês na semana passada. Falamos que os homens realmente conversam menos do que as mulheres, porque eles têm uma proteína que ela é em menor quantidade do que as meninas no cérebro deles. Então, os homens naturalmente falam menos. O pessoal que tá aí já compartilhando... E o pessoal que está acompanhando aí, você que assistiu na semana passada, a minha pergunta é a seguinte: vocês se lembram quantas 1000 palavras eu disse que um homem fala por dia e uma mulher fala por dia? Quem se lembra aí vai ganhar um prêmio. Bota aí nos comentários. Quem se lembra quantas 1000 palavras um homem fala por dia e quantas 1000
palavras uma mulher fala por dia? Quem lembra? Vamos ver aí. Tia Dulcinha já entrou. Lenice, Graziela, minha mãe, tá todo mundo aí. A Silvana falou 8 mil. 8 mil quem? Os homens ou as mulheres? Chegou perto. Isso, homem. 7 mil, basicamente, em média, 7 mil os homens, tá? As mulheres, 20 mil palavras por dia. Isso aí, Claudinha. Ih, 7 mil, Claudinha. Botou 700, mas eu entendi. Acho que é 7 mil, né? Legal, gente. Estamos colocando aí o link, tá? Do Casal 10. Esse é o link do e-mail para você se inscrever. Legal, gente. Vocês estão de nota 10, tá? Gente, então assim, ó, o pessoal tá entrando. A gente vai entrar no assunto de hoje. É um assunto muito bom, é um assunto muito importante, é um assunto que traz sofrimento para alguns casais e realmente nós precisamos falar sobre ele. Isso aí, pessoal, tá comentando aí. Muito bom, tá? E a gente precisa conversar sobre ele. A minha pergunta é a seguinte, antes de eu entrar no assunto exatamente, vocês receberam o meu e-mail essa semana? Eu disse para vocês que eu mandaria algo especial. Receberam o e-mail? Um vídeo diferente? Não era eu falando? Vocês receberam? Eu quero saber se vocês receberam. Se não, é porque você não se cadastrou, tá bom? Você precisa se cadastrar no e-mail que tá aí no link, tá? Ali no alto. Se você se cadastrou e não recebeu o e-mail, eu preciso que você nos avise para que a gente veja se tem alguma questão que tenha acontecido. Eu mandei um vídeo especial essa semana. Eu quero ver se vocês receberam, se vocês assistiram. Eu mandei a foto, eu disse que era uma foto que eu não podia postar nas redes sociais, era só para o pessoal que tá ali no canal privado, tá? Então, se vocês receberam a foto e o vídeo, dá um ok ali para eu saber que tá tudo certo, tá? Sim, legal. Algumas pessoas já estão dizendo que receberam. Claudinha não viu? Então corre lá no seu e-mail, tá? Vê se tá na caixa de spam. Gente, vamos lá. O pessoal tá entrando e a gente vai começar. Então vamos lá. O que é o ciúme? Como trabalhar o ciúme? Eu quero primeiro dizer para vocês de onde vem até a palavra. A palavra ciúme ela é original do latim, que é zelumen. Do grego, zelosos, tá? Ela remete a um vocabulário chamado zelos. Seria zelos. O que significa isso, gente? Ó, fervor, calor, ardor, desejo intenso. Essa é o significado original da palavra ciúmes. Até porque se você vir alguém ciumento, se você olhar para uma pessoa tendo uma crise de ciúmes, ela vai naturalmente expressar esse sentimento de calor, fervor. Não sei se você já sentiu ciúmes. Eu já senti, óbvio. Então, a palavra já vem desse contexto, desse sentido de ira, ardor, tá? O ciúme, gente, ele é um sentimento diretamente ligado com o desejo de posse. É uma necessidade de se sentir dono de algo ou dono de alguém. E absolutamente está relacionado ao medo da perda. O ciúme, ele vem carregado de medo. A pessoa que sente ciúmes de alguém ou de alguma coisa, na verdade, ela está com medo de perder essa coisa. É claro que é um sentimento normal, num nível satisfatório. Todas as pessoas em algum momento da vida já sentiram ciúmes. Crianças sentem ciúmes da amiga, sentem ciúmes da boneca. Então, o ciúme ele é um sentimento normal do ser humano. Até tem uma frase popular que diz, né, que quem ama tem ciúmes. Ok, normal. Porém, gente, nós temos que avaliar o grau do ciúme. Se ele está fora de um padrão, ele se torna patológico. E a gente vai entender se o grau de ciúmes que você tem é um grau normal ou é um grau patológico, tá? No final dessa palestra, eu vou responder a pergunta que eu coloquei no Face sobre a individualidade. Quando a gente se casa, a gente mantém a individualidade? Então, lá no final, você fica ligado que eu vou responder isso. Algumas pessoas sempre me perguntam essa questão, tá bom? Agora, pessoal, qual será que é a influência da nossa história de vida
no sentimento do ciúme? Já parou para pensar nisso? Por que existem pessoas que com uma história de vida determinada, ela se torna mais ciumenta quando ela cresce, e outras pessoas com outras histórias de vida conseguem administrar melhor os ciúmes? Esse é um ponto muito importante e talvez você se identifique nisso. Olha só, existem pessoas que na infância viveram muitas situações de ausência, situações de perdas, situações de abandono. Então, todas essas situações, elas vão gerando marcas emocionais na vida da pessoa. Essas situações de abandono de alguém, às vezes é um abandono da mãe, às vezes é um abandono do pai. Essa é uma figura muito comum em relação à ausência. Muitas crianças crescem sem a presença do pai. Então, qualquer situação ou impressão, registro de abandono na infância gera na pessoa um sentimento de desproteção e principalmente gera na pessoa um sentimento de carência. Essa carência, ao longo da vida, a criança cresce e ela vai se tornar adulta e ela começa a se relacionar com pessoas. Então, a menina começa a namorar ou ela se casa, e isso acontece com o homem também. Então, o que acontece? Aquele registro do abandono, aquela carência afetiva que essa pessoa teve, ela faz com que ela tenha muita necessidade de se fixar em uma outra pessoa. É como se a gente fosse substituir o afeto, sabe? Então, me faltou esse afeto na infância e agora eu me casei. Então, o meu marido se torna para mim uma referência de afeto, se torna para mim alguém que eu não posso perder de jeito nenhum. E o que acontece é que a gente acaba sobrecarregando essa pessoa que a gente ama. É como se a gente derramasse sobre ela a nossa carência acumulada ao longo da vida. Carência de pai, carência de mãe, carência de amigos, carência afetiva no modo geral. Então essa pessoa se torna a pessoa mais importante da nossa vida. Eu vejo isso, gente, muitas vezes no consultório. Muitas pessoas que descrevem para mim quadros de ciúme crônico, ela tem algumas explicações, mas essa aqui especificamente, da carência, ela geralmente está presente. Então, o pessoal que está chegando, eu estou explicando de onde vem o ciúmes e como que a sua história de vida interfere nisso, tá? Então, entenda comigo, você cresceu com o abandono, você cresceu com ausências. E aí você cresce, conhece alguém, começa a se relacionar com essa pessoa e você transfere para ela toda a ausência que você não teve, como se fosse um tanque que ficou vazio. E aí você conhece alguém, se filia a alguém, casa com alguém e essa pessoa se torna a coisa mais importante que você tem. Gente, vocês imaginam o que significa pra gente perder aquilo que a gente considera como a coisa mais importante da nossa vida? Alguém quer perder o que é mais importante para si? Obviamente que não. Então, a gente vai transferir para ele todo o nosso afeto. E aí a pessoa começa a ter crises de ciúmes. Por quê? Porque toda vez que ela sente que perdeu um pouquinho aquela pessoa, ela não sabe lidar. É como se ela acionasse dentro do emocional dela aquele ponto da dor. O ponto da dor é qual? A ausência. O ponto da dor é qual? O abandono. Então, se eu fui abandonada na infância e hoje eu me casei e eu transferi isso para o meu marido, então se ele começa a dar atenção para alguém, aquela dor do abandono, ela bate. É como uma ferida que ficou aberta, que não foi curada. Então, a pessoa, pela história de vida dela, ela pode se tornar ciumento ou ciumenta. E isso é muito sério. Isso é muito sério. Agora, gente, como avaliar se há motivos reais para você sentir ciúmes do seu cônjuge? Eu sei que tem homens ali, mas eu vou falar bastante para as mulheres, tá? E aí você transfere, você que é homem, transfira isso para você, tá bom? Então entendemos já que a nossa história de vida interfere no nosso grau de ciúmes hoje, certo? Ok. Agora, como avaliar, então, se há motivos reais para os ciúmes? Bom, primeiro o seguinte, você precisa pensar
na natureza do seu relacionamento. Você precisa ver qual é a realidade do seu relacionamento. Há motivos para você sentir ciúmes reais? Há motivos reais? Você já foi traído? O seu marido que está com você já te traiu? Já houve um caso de infidelidade? Se sim, ok, temos um ponto aqui, um registro de dor, tá? Se você já foi traída, aí você vai fazer uma segunda análise. A segunda análise é a seguinte: eu já consegui restaurar esse episódio da traição? Nós conseguimos juntos restaurar? Melhor assim. Sim. Houve o perdão? Houve. Houve o arrependimento da parte dele? Olha essa palavra, gente. Arrependimento. Você sentiu que o seu cônjuge realmente se arrependeu da infidelidade que ele causou? Sim, Letícia, eu acho que ele se arrependeu, ele sofreu muito, nós quase nos separamos, eu ouço muito isso de pessoas, né? Ok, eu sinto que ele se arrependeu. Então, gente, é possível você viver um relacionamento sem os ciúmes a partir desse momento. Agora, se você foi traída e você não sente isso, você não sente a confiança porque ele não expressa isso pra você, então, ok, vamos colocar isso sobre a mesa e nós precisamos tratar disso com mais atenção, tá? Mas por que eu tô perguntando que você tem que avaliar? Porque tem pessoas que são ciumentas sem uma causa justa. São ciumentas por causa da história de vida e são ciumentas por inseguranças próprias, tá? Então avalia se realmente o seu cônjuge, ele te dá motivos para você sentir ciúmes, tá? Gente, olha que coisa fantástica. Nós vamos separar os ciúmes em 3 tipos. Se você sente ciúmes em algum grau, eu quero que você se identifique, tá bom? Vamos ver se você vai ser corajoso ou corajosa, tá? Se você sente esse tipo de ciúme, coloca lá nos comentários tipo 1, tipo 2 ou tipo 3, tá? Agora é um ponto seguinte, se você não compartilhou o vídeo, essa live agora, corre lá e compartilha, porque agora eu vou falar sobre 3 tipos de ciúmes. E as pessoas precisam ouvir sobre isso, tá? Então, olha só. O primeiro tipo de ciúmes é o ciúme que eu chamo de competitivo. Como é que seria esse ciúme competitivo? Vamos lá. Ele está relacionado com uma concorrência, com uma rival. Entenda essa rival não somente uma mulher, tá? É um rival qualquer. Pode ser uma coisa, sabia? O seu ciúme pode ser, esse ciúme competitivo, ele está relacionado com qualquer medo de perder a pessoa amada. Esse medo de perder não é só para outra pessoa, olha só. Você pode ter medo de perder a pessoa amada para o futebol. Quantas mulheres não têm ciúmes do time do marido? Ciúmes da quarta-feira à noite. Gente, eu já tive ciúme da quarta-feira à noite. Porque o meu marido voltava da igreja e para onde ele ia? Obviamente, para a televisão. Na verdade, ele ainda vai para a televisão na quarta-feira à noite. Mas aquilo para mim era uma ameaça no início do meu casamento. Aquela época da imaturidade, já falei isso para vocês, né? Então, gente, esse ciúme competitivo, ele vem de qualquer medo de dividir a pessoa amada com qualquer coisa. A mulher que sente ciúme do futebol porque ela quer a atenção do marido só pra ela. E aí quando o marido fala assim, não, hoje eu vou assistir o futebol. Não quero saber, hoje eu não vou conversar, hoje eu não vou passear, eu tenho que assistir meu futebol. Pronto. Acabou a vida pra mulher. Aquilo machuca ela. As mulheres se doem quando elas são divididas com o futebol. Então esse é o primeiro tipo de ciúme. Se você se identificou, coloca aí o número 1, vamos ver quem tem coragem de dizer a verdade. Por exemplo, um homem com esse tipo de ciúme, que é o ciúme competitivo, ele tem ciúme de dividir a esposa, por exemplo, com as amigas dela. Então, o marido ele começa a reclamar, e eu conheço homens assim, que a mulher conversa demais com as amigas. A mulher decide que ela vai sair com as amigas à noite pra comer um lanche, pra ir jantar com as amigas. E aí o marido fica ofendidíssimo. Por quê? Ele não quer dividir a esposa com as amigas. Gente, esse é um ciúmes um pouco mais comum, mas ele não deixa de ser um ciúme patológico. Ele vem de uma ferida narcísica.
Vocês conhecem a história, essa história do narcisismo, né? Aquele homem que se amava tanto, se gostava tanto, que ficava se olhando ali o seu reflexo na água, até que um dia ele cai e morre afogado de tanto que se amava. Então, essa ferida narcísica é aquela pessoa que quer tudo pra ela. Ela quer a atenção do marido pra ela, a atenção da esposa pra ele. Então, não quer dividir com ninguém. Existem mulheres com esse sentimento, desse ciúme competitivo em relação a filhos. O filho é dela. O filho não é dividido com ninguém. Então, se ela percebe que o bebê tá no colo de outra pessoa, ela fica... Aquilo mexe com ela, porque ela tá dividindo o filho ou a filha com alguém. Esse é o ciúme número 1. Ih, a galera aí, ó. Ih, boa, tia Dulcinha, pescaria. É isso aí. Pois é, essa minha tia que tá falando ali, ela teve que dividir meu tio quase que a vida toda com a pescaria. Ô, gente. Então é aquela sensação de que aquilo é meu. Olha lá a Aline falando, o filho é meu. Pois é, gente. Esse é um sentimento de posse. E ele não é saudável. Não é. Nenhum tipo de ciúme é saudável, tá? Mesmo que muitas vezes ele seja normal. No sentido... Normal não. Ele é habitual. A gente vê nas pessoas. Mas normal não é. Então, olha lá. O pessoal tá falando. Tipo 1, tá? Então, vamos lá. Tipos de ciúme. Número 1, o ciúme competitivo. O ciúme número 2, que nós vamos denominar de ciúme projetado. Gente, olha isso que fantástico. Significa que a gente tem uma tendência a projetar os nossos impulsos de infidelidade no outro. Letícia, eu não entendi. Eu vou explicar isso pra você. Já ouviu alguém dizer assim, a pessoa tem ciúmes porque ela trai. Já ouviu isso? O fulano, o marido é super ciumento porque ele trai. Então, ele tem ciúme porque ele seria capaz de trair, então ele acha que a esposa também seria capaz. Vocês já ouviram isso? Alguém tá falando ali, eu também já fui muito ciumenta no meu primeiro casamento. Hoje, graças a Deus, estou liberta. Ok, legal. Meu esposo também não dá lugar. Somos evangélicos, hoje estamos na igreja. Legal, que bom. Mas esse segundo ciúmes que eu tô falando agora, o ciúme projetado, é esse ciúmes onde eu transfiro para o meu marido os meus próprios sentimentos e os meus próprios desejos. Então é assim, eu sei que eu seria capaz de trair. Logo, eu acho que o outro também seria capaz. Então, sim, isso é real. A gente projeta sobre o outro as nossas possibilidades, tá? Então, esse é um tipo de ciúme. Não significa que todo mundo que tem ciúmes é porque seria capaz de trair. Estamos falando de alguns tipos, tá bom? Então, olha só que interessante. Essa projeção, gente, ela entra também como um pouco de... uma tentativa de amenizar a culpa. Sabe assim, quando o homem ele se sente culpado porque ele seria capaz de trair, então ele joga aquilo para a mulher, ele projeta para ela e ele começa a dizer, você tá me traindo, você não é fiel, ele tá tentando tirar dele um pouco da culpa. Então ele projeta isso para a esposa. E no caso a mulher às vezes projeta isso para o marido, tá? Então existe sim esse tipo de ciúme e é o ciúme projetado. Isso é uma coisa inconsciente, tá, gente? Não é uma coisa assim, o cara sabe que ele traiu ou que ele trairia, então ele joga para a mulher conscientemente. Não, isso é uma coisa do nosso inconsciente, tá? Eu atendi uma vez um casal e que o marido, ele havia tido uma juventude muito desregrada, ele namorava várias meninas ao mesmo tempo, ele traía suas namoradas, né? Então, assim, aquele rapaz, assim, que viveu aquela parte da imaturidade de uma forma muito, muito louca, entendeu? Então, ele teve essa história de vida, mas aí ele cresceu, virou adulto, ele se casou, mas ele tinha muitos ciúmes da esposa dele. E a esposa dele não dava nenhum motivo para ele ter ciúmes dela. Então, o que ele estava fazendo? Ele estava projetando sobre ela a história de vida que ele tinha vivido. Então, como ele, no passado, havia traído muito as suas namoradas e ele sabia que naquela época isso era muito comum para ele, ele começou a achar que a esposa dele também seria capaz, porque, na verdade, ele foi capaz.
ao tempo da sua vida. Então, gente, esse é o ciúme projetado, tá? Ele é comum também. Ele é comum. Mas eu preciso que você fique atenta. Nem toda pessoa ciumenta, ela projeta, tá? Esse é um tipo de ciúme. Então, vamos lá. O ciúme número 1, acabei de falar, o ciúme competitivo. É quando a pessoa não quer dividir nada que ela ama com ninguém. Tem gente que tem ciúme do carro, o carro é dele, entende? Ele não divide com ninguém. Tem gente que tem ciúme da comida, né? Esconde chocolate, ou seja, tem ciúme, é posse, isso é meu. E isso, por incrível que pareça, é comum. Então, esse é o primeiro tipo de ciúme, o competitivo. O segundo ciúme, o projetado, é quando eu desloco para o outro um sentimento que é meu e eu acho que o outro também seria capaz de fazer porque eu fui capaz ou talvez eu seja capaz de trair, tá? Olha lá, a Márcia tá falando ali, ó. Aconteceu comigo antes de casar, no noivado, mas graças a Deus ele está liberto. A Claudinha, ó, só com muita terapia para descobrir o tipo 2. A gente vai falar da importância da terapia, tá, gente? Vocês vão perceber aí que isso é importante. Gente, o tipo número 3 de ciúmes. E esse é um tipo mais grave, tá? A gente vai dizer que esse é um tipo mais difícil de lidar, que é o ciúme do tipo delirante. O que é o ciúme do tipo delirante? Ele tá ligado a uma paranoia. A paranoia é um transtorno, é um distúrbio emocional. E o que a pessoa que vive esse tipo de ciúme faz? Ela cria na mente dela uma ideia, ela cria na mente dela uma história, ela cria um cenário onde ela acredita que ela está sendo traída. Então ela vai criando, ela vai vendo coisas que não existem, por isso a paranoia, tá? Só que a questão, gente, é que ela acredita na história que ela mesma está criando. E aí ela vai ligando fatos, ela vai imaginando aquilo, só que aquilo já não é mais uma imaginação, para ela começa a se tornar uma realidade. E aí isso gera nela um ciúme triplicado, quadruplicado, porque olha só, eu atendi uma vez um homem que ele tinha esse tipo de ciúmes aqui. E ele acreditava que a esposa dele estava traindo ele. A esposa dele era secretária de um médico. E ela não tinha sossego, porque o marido tinha certeza de que ela o traía com o médico. Então, gente, olha só, esse homem, ele olhava o celular da esposa. E se o patrão dela mandasse uma mensagem ao longo do dia ou à noite para dar alguma informação sobre o dia seguinte, chega mais cedo, o paciente desmarcou, ele surtava. Então ele começava a ver mensagens, aí ele criava histórias, ele ia muitas vezes buscar a esposa sem ela saber, ficava esperando do outro lado da rua, e aí ele dizia para ela, olha, eu já não vou poder te buscar, surgiu um compromisso, eu vou ficar trabalhando até tarde. E ela dizia, não, tudo bem. E aí ele ia buscá-la e ficava lá espiando. Gente, se acontecesse a coincidência dessa mulher sair do consultório junto com o médico, assim, tipo, acabou o expediente e os dois saíram juntos, vai cada um para um lado para ir embora, mas se ele visse os dois saindo pela porta daquela clínica, vocês não têm ideia do que aquele homem fazia. Ele fez escândalos na rua. Ele falava palavras terríveis para aquela mulher. Muitas vezes ele humilhou aquela mulher em casa, na frente dos filhos, chamava ela de vários nomes terríveis. E aquela mulher absolutamente correta, uma mulher muito séria. E, gente, o problema desse tipo de ciúme, que é o ciúme delirante, é que não há o que a outra pessoa faça para convencer que aquilo que o marido ou a esposa está imaginando não é real. Não tem o que faça. Isso gera um sofrimento terrível. Essa mulher, esse casal, quando eles vieram para mim, eles já estavam num grau de feridas emocionais enormes no casamento. Aquela mulher, ela já estava adoecendo, ela estava entrando já num quadro depressivo por causa dos ciúmes do marido. Então, esse é o ciúme delirante. Então aí, não sei se tem alguém aí, às vezes me pego nessa situação, Letícia. Ciúme 3. Pois é, Jaque, esse ciúme traz muito sofrimento, né?
potencializa, é isso mesmo, Jacira, potencializa as situações. E aí, gente, é aquele homem que quando a mulher dorme, ele pega o celular. Mas assim, eu tô falando dos homens por causa desse caso que eu contei pra vocês. Mas talvez seja a mulher. Letícia Silveira escrevendo um e-book sobre depressão. Isso aí, amor, tô mesmo. Gente, isso é triste. Existem mulheres que não dormem, porque ela tem que esperar o marido dormir pra ela verificar se o marido recebeu alguma mensagem. Esse é o ciúme delirante. E a gente vai entender um pouquinho de onde ele vem. Realmente, Agatha, o ciúme delirante é o pior. Sim, ele traz muito sofrimento, pode levar à morte. Pode mesmo, Claudinha. Isso é muito sério, tá? É legal, Jacira, é importante mesmo, né? Então, gente, olha só. Falamos agora sobre os 3 tipos de ciúmes. Captou aí? Ciúme tipo número 1. É o ciúme que a gente considera o mais habitual, é o ciúme competitivo. É quando a pessoa não quer dividir aquilo que ela ama com ninguém. Pode ser o marido, a esposa, o filho, o carro, o que quer que seja, tá? Ciúme número 2, ou tipo 2, é o ciúme projetado. Eu tenho ciúmes do meu marido porque eu tenho possibilidades, eu sei que eu poderia traí-lo, então eu acho que ele também poderia me trair. Esse é o ciúme que a gente projeta, tá? E o tipo de ciúme número 3 é o ciúme delirante, quando a pessoa cria histórias que não são reais, tá? É um ciúme paranoico e é um ciúme muito grave, tá? Legal, gente. Então, vamos seguindo aqui. Então, como lidar? Como lidar com os ciúmes? Acho que essa é a fala muito importante, tá? E lembre-se que no final dessa palestra eu vou responder a vocês a pergunta sobre a individualidade, tá bom? Ou seja, depois que a gente casa, a gente mantém a individualidade, a gente perde a individualidade? Como é que fica essa questão aí? Eu vou responder isso no final, tá bom? Então, vamos lá. Como lidar com o ciúme? A Silvana, tipo 2 lá do ciúme, tá? Pessoal, agora é um ponto muito importante. Aproveita esse momento. Se você não compartilhou esse link, agora compartilhe. Nesse momento, coloca ali compartilhar, porque eu vou falar sobre 6 coisas para lidar com os ciúmes. Então, compartilhe agora para outras pessoas poderem ouvir sobre isso, tá? Na verdade, são 7. É porque a 7ª é especial, mas são 7 formas de lidar com ciúmes, tá? Número 1, e ela é muito importante. Se você tiver um papel, anote, tá? Anote isso porque ele é muito importante. Trabalhe a sua autoestima. O ciúme, ele vem muitas vezes de um coração, de um emocional que não consegue se amar. Gente, não é possível se sentir amada se você não se amar. Não é possível isso. Então você vai esperar que o seu marido demonstre amor, você vai esperar que o seu marido demonstre fidelidade e talvez ele até o faça, mas você não recebe, porque você não se ama em primeiro lugar. É preciso você acreditar que é possível ser amada. Se você não acreditar que alguém pode te amar, esse amor não chega em você. É como se você tivesse uma barreira, você tivesse um muro que alguém está jogando amor para você, mas esse amor não entra. E aí você se torna uma mulher ciumenta porque você está com falta de amor, mas talvez não seja falta de amor, talvez seja porque você não se ama. Então, gente, a autoestima, ela é fundamental para a pessoa se sentir amada. É preciso você acreditar nisso, que o seu marido pode te amar. É preciso que você se goste. Eu atendi uma menina nova, linda, que veio com um quadro de ciúmes muito grande do marido. E ela dizia assim: Letícia, eu tenho a sensação de que meu marido olha para as mulheres na rua. Eu tenho a sensação de que meu marido vai me deixar a qualquer momento. Eu não consigo acreditar nele. E então parecia que o marido tinha comportamentos duvidosos. Era o que parecia no discurso dela. Acontece que as terapias foram seguindo e a gente foi entendendo, gente, que na verdade o problema não estava no marido. Olha só, essa menina havia ganho o bebê há pouco tempo atrás, mais ou menos 1 ano. Então ela tinha um filhinho de 1 ano, um menino.
E depois que ela ganhou o bebê, ela subiu muito de peso. Então, ela sabia que ela não estava mais como antes, né? Então, ela começou a se sentir muito insegura porque ela não estava se gostando mais. E aí, aquela falta de amor próprio, ela se olhava no espelho e dizia, meu Deus, eu tô feia, eu tô gorda. A autoestima dela foi lá no pé. E mesmo que o marido dissesse, não, amor, você tá linda, eu gosto de você de qualquer jeito, não, você tá maravilhosa, ela não acreditava. Mas ela não acreditava porque ela não estava se gostando. Então, gente, isso começou a trazer para ela uma insegurança crônica a respeito do marido dela. Eram 2 meninos novos. E então, junta a insegurança com a imaturidade, essa menina estava quase destruindo o relacionamento dela por conta dos ciúmes. Chegou um ponto que o marido dela disse assim, olha, ou você se trata ou eu vou embora. Porque eu não tô aguentando mais esses seus ciúmes. Então, entenderam? Número 1, como lidar com os ciúmes? Trabalhe a sua autoestima. A gente vai ter uma palestra específica sobre autoestima, tá? Mas hoje o que eu posso te dizer é que você precisa primeiro se amar. Se você não se amar, você não vai se sentir amada. Logo, você vai ter ciúmes. E você vai achar que o outro, ele não te traz a segurança que você precisa. Mas talvez a questão esteja em você, tá? Gente, no início do meu relacionamento, eu tinha insegurança em relação ao Fabrício. Eu tinha, porque a minha autoestima, ela era muito instável. A imaturidade fazia com que eu não tivesse uma segurança de quem eu era. Então, aquilo trouxe para mim muito sofrimento. Meu marido sempre conversava com muitas pessoas, um homem mais velho. Eu sempre tive muita admiração por ele até hoje, né? Então eu via ele conversando com outras mulheres, aquilo me trazia uma insegurança muito grande. Então eu achava que ele tinha que fazer por onde me trazer essa segurança. Mas ele estava fazendo, mas eu não conseguia enxergar porque o problema estava comigo, entendem? Então a autoestima, ela destrói a sua segurança. E aí uma mulher insegura, obviamente, ela vai ter ciúmes, tá? Então a gente está falando aqui sobre como lidar com os ciúmes. Número 1, trabalhe a sua autoestima. É algo que precisa ser desenvolvido para que você não sofra. À medida que eu fui amadurecendo, a minha autoestima foi ficando melhor, eu fui descobrindo quem eu era, eu fui me capacitando, eu comecei a estudar, eu comecei a investir em mim, e isso foi fazendo eu me sentir melhor, mais segura, sabe, gente? Mais feliz comigo mesma. Então, mulheres, atenção. Eu quero agora falar com vocês sobre esse ponto da autoestima. Como você se sente hoje em relação a isso? Você se ama? Você que está aí nos comentários, você se gosta? Eu não estou perguntando se você acha que você é perfeita. Eu não estou perguntando se você acha que o seu corpo é o mais lindo de todos. Depois que a gente se torna mãe, é óbvio que a gente não é mais a mesma, né? Eu não estou perguntando isso. Eu estou perguntando se você se gosta. Se você se ama. Eu estou perguntando se quando você se vê no espelho, não só por causa da sua imagem, tá? Mas pelo aquilo que você é. Você se gosta? Você tem segurança disso, do seu amor próprio? Se sim, ok, talvez você saiba lidar com os ciúmes. Se não, talvez você precise rever isso, tá bom? Número 1, então, para lidar com ciúmes, trabalhe a sua autoestima, tá, gente? Número 2, para você lidar com ciúmes, você precisa analisar bem as situações antes de você imaginar coisas que não existem, tá? Então, gente, vamos ser coerentes. Aquilo que eu disse do exemplo do homem, do marido, que era incoerente. Uma mensagem do chefe, uma mensagem absolutamente profissional, na mente do homem criava uma fantasia. Então, assim, ó, precisamos ser coerentes, tá bom? Toma cuidado para você, baseado no seu ciúme, você não enxergar uma realidade que não existe, e aí você vai entrar naquele ciúme paranoico, tá bom? Então, essa é a número 2. Analise bem a situação. Às vezes você pode conversar com uma pessoa que te conhece bem. Olha só essa dica que legal. Converse com alguém que conhece bem o seu marido e conhece bem você e pergunta, fala assim, amiga, você acha que eu tenho razão para ter ciúme do Fabrício? Mãe,
Você acha que eu tenho razão? Você acha que o Fabrício me dá razões para eu sentir ciúmes? Eu acho que isso é algo muito válido, viu? Converse com alguém maduro, tá? Cuidado para você não chamar a sua colega de trabalho que é mais insegura do que você. Cuidado, tá bom? Porque se você for pedir conselho para alguém que é tão insegura quanto você, não vai dar certo. Então, assim, você precisa analisar bem a situação. E se você sozinha não conseguir avaliar a situação, peça ajuda para alguém. Talvez alguém possa te ajudar nessa medição, tá bom? Gente, número 3. Como lidar com os ciúmes? Olha isso aqui. Para tudo, preste atenção. Olha a frase que eu vou dizer para vocês. Deixe o passado para trás. Deixe o passado para trás. Não deixe que os fantasmas do passado, a ex do seu marido, seja algo que vai trazer para você um ciúme exagerado, um ciúme doentio. Deixe o seu passado para trás. O seu marido teve ex-namoradas? Eu imagino que sim. Talvez até você esteja vivendo um segundo casamento do seu marido. Então pode ser que ele tenha uma ex-mulher. E isso traz para muitas pessoas uma insegurança quase que não se consegue administrar. Então você precisa deixar o seu passado para trás. Eu conversei uma vez com uma mulher que ela não conseguia lidar com a primeira esposa do marido dela. Ela era o segundo casamento do marido dela e esse marido havia casado muito jovem, muito imaturo e se separou logo em seguida, mas ele teve uma filha com essa primeira mulher. Então, anos se passaram e ele casou novamente com essa segunda esposa e ela não conseguia lidar com isso. Então, gente, olha que coisa triste. Todas as vezes que a primeira esposa ia, por exemplo, levar a menina para passar o final de semana com o pai, ou todas as vezes que o pai ia na casa dela buscar a bebê, era um inferno na casa. Aquela esposa começava a brigar e começava a falar, agora você vai lá, vai ver essa mulher, porque você nunca esqueceu essa mulher. Ela começava a entrar em diálogos agressivos, diálogos que traziam muito sofrimento para esse homem. E ele dizia, olha, isso não existe, ela é a mãe da minha filha, eu preciso ir lá. Gente, todo final de semana que esse marido ia buscar essa criança, era terrível. Essa esposa conseguia acabar com o final de semana deles, porque era o final de semana de buscar a criança. E ele sabia, a esposa sabia, que o marido ia ter contato com a ex-esposa. Então, gente, se você quer trabalhar os ciúmes na sua vida, você precisa deixar o passado para trás. Se você carregar fantasmas do passado, você vai sofrer. Existe uma história que eu falo muito quando eu trabalho o perdão. E essa história ela é muito forte. Existia na Idade Média um tipo de punição, um tipo de castigo para quem cometia um assassinato. E esse castigo era o seguinte, ao invés do assassino ser preso, ao invés do assassino ser decapitado ou qualquer coisa parecida, não. As autoridades pegavam o assassino e amarravam nas costas dele o cadáver da pessoa que ele tinha matado. Então eles acorrentavam o cadáver nas costas da pessoa, do assassino, e diziam assim, vai embora, pode ir embora. E aquele homem tinha que ir embora carregando nas costas o defunto, o cadáver de quem ele tinha matado. E aí, obviamente, os dias iam se passando, aquele cadáver ia se decompondo, aquele mau cheiro, os bichos. E, obviamente, a pessoa que matou logo em seguida morreria também, mas ela morreria de uma forma lenta, de uma forma sofrida. Aquelas autoridades queriam que esse assassino entendesse como é pesado matar alguém, mas para isso ele teria que carregar o defunto nas costas. Mulheres, existem muitas pessoas que carregam os defuntos do passado. Existem muitas mulheres que não deixam para trás o seu passado. E esse defunto que carregam nas costas fede, ele machuca, ele pesa, ele tem mau cheiro. Então, a minha fala para você é o seguinte: deixe o passado do seu marido para trás.
É claro que o meu marido teve namoradas antes de mim, e eu sei disso. A questão é, isso já passou. Ele escolheu a mim, o seu marido escolheu você. Então, se ele te escolheu, é porque você foi a preferida de todas as outras. Não carregue sobre os seus ombros o peso do passado do seu marido. Então, terceiro ponto, deixe o passado para trás, tá? Número 1, como lutar contra os ciúmes? Trabalhe a sua autoestima. Número 2, analise bem a situação para ver se você não está fora da medida dos ciúmes, tá? E se for preciso, use alguém que te ajude nisso. Número 3, deixe o passado para trás. Número 4, gente, olha isso aqui. Confie no seu marido, confie no outro. Essa é a orientação. Casais felizes confiam plenamente no outro. Olha essa frase, eu vou repetir. Casais felizes confiam plenamente no outro. Antes de qualquer suspeita, acredite que a pessoa que está ao seu lado, ela te ama e ela vai ser fiel a você. Acredite nisso. O suporte para um casamento sadio, gente, é a confiança plena. Gente, a partir do momento que eu não confiar mais no meu marido, a minha paz acabou. Então a felicidade do meu casamento acabou. Então existe algo que sou eu que faço, eu preciso confiar. Se você não vai confiar, não case. E se você já está casada e você não confia, você precisa trabalhar isso, porque não existe felicidade se não houver confiança. Então esse é o ponto número 4. Aprenda a confiar, decida. Gente, a confiança é uma decisão, sabia? Confiar no meu marido é uma decisão. É claro que a gente precisa de sinais que venham deles, né? É claro que o meu marido me dá sinais de que eu posso confiar nele. Mas mesmo assim, isso é uma decisão. Eu não passo o dia inteiro com o meu marido. Eu não vejo que conversas que ele tem no celular. Eu não vejo com quem que ele se relaciona o tempo todo. Eu tô num lugar e ele tá no outro. Imagina eu trabalhar pensando no que meu marido tá fazendo. Meu pai e minha mãe, por exemplo, a vida inteira meu pai viajou. Meu pai agora tá viajando, tá trabalhando, né, lá na Copa do Mundo. E ele vai ficar 45 dias fora de casa. Já pensou se não houver confiança? A minha mãe pira. E se meu pai também não confiar nela, ele pira lá. E não tem como trabalhar assim, não tem como viver. Então, gente, o número 4, você precisa decidir confiar. Não tem outra possibilidade, tá? Caminhando pro final, gente. Número 5. E olha como isso aqui é importante. Ele tem a ver com a fala da nossa última palestra, tá? Converse com o seu marido sobre isso. Converse sobre o assunto com ele. Essa é a orientação número 5. Para ter um relacionamento sadio, você tem que ter uma conversa franca e um papo aberto. Porque se você pretende ficar com o seu marido pro resto da vida, que é o que eu imagino, você precisa aprender a falar com ele sobre seus medos e suas inseguranças. Aqui em casa, gente, nós vivemos isso de uma forma muito plena. É claro que às vezes acontece de eu viver situações com o Fabrício que eu percebo algumas mulheres que se aproximam dele, às vezes num ambiente público, eu percebo ele conversando com algumas mulheres. E eu não sei vocês, mas nós mulheres temos um faro, né? A gente tem um sexto sentido. Eu acho que é um radar incrível que só as mulheres têm de uma forma muito desenvolvida, e as mulheres percebem. Então, todas as vezes que eu percebo qualquer sinal de alguma mulher em relação ao Fabrício, obviamente eu não faço nada na hora, eu não falo nada, não vou ser barraqueira, né, gente? O máximo que às vezes eu faço é dar aquela olhada, tipo, aquela coisa assim, aquela regalada de olho, discreta, assim, né? E ele já entende. E aí, quando ele entende isso, ele já dá uma maneirada. E aí, quando chega em casa, a gente tem uma conversa séria. Eu converso isso com ele, amor. Não sei, achei estranha aquela moça que se aproximou de você. Olha, não gosto muito de tal atitude da tal pessoa, tal mulher com você. Queria que você cuidasse com isso. Não fica sozinho com ela. Não fica sozinho em tal situação. E o Fabrício, na sua maturidade, ele já entende isso. Ele fala, amor, eu não percebi. Mas ok, eu vou cuidar com isso, legal, ok. E do mesmo jeito o Fabrício faz comigo, amor, olha, não é legal, né, você ficar sozinha, um homem. Então, gente, para você conseguir caminhar em relação à segurança,
você precisa conversar sobre esse assunto com seu marido, tá? Mas o problema é o seguinte, a mulher quando ela é ciumenta, ela fala disso o tempo todo. E aí ela cansa o marido. E aí, então, quando ela vai tentar falar isso de uma forma amena, o marido não aguenta mais. Então, tome cuidado para você não sufocá-lo. E aí, esse ponto número 5 não funciona para você, tá? Então, segura isso aí para você falar de uma forma sábia, tá bom? O pessoal tá comentando ali, né? Falo muito com meu marido sobre os meus medos. Isso mesmo, Lenice, tem que conversar mesmo. Eu falo isso com o Fabrício, amor, não tá legal isso. Me sinto insegura quando você conversa com alguém, não sei, tocando, rindo e põe a mão no braço. Ele não faz muito isso, mas em alguns momentos que eu já percebi, eu dei um toque. E ele, na maturidade dele, ele consegue segurar isso, tá? Olha ali, Agatha, eu converso com meu marido assim. Legal, é isso mesmo. Gente, estamos caminhando já para a 6ª e depois a 7ª, tá? Então vamos lá, recapitulando. Ainda dá tempo de você compartilhar, tá? Olha lá. 1, trabalhe a sua, o quê? Autoestima, tá? Sem isso, não tem segurança emocional. 2, analise bem a situação para você não ficar neurótica sem necessidade, tá? 3, deixe o passado para trás. Não carregue defuntos da vida passada do seu marido, tá? 4, confie sempre nele. Decida confiar. É uma decisão, tá? 5, converse com ele sobre o assunto. E 6, demonstre mais amor. Gente, sabia que o amor resolve todos os males? Quando a gente demonstra amor pelo nosso cônjuge, ele se sente tão amado por nós que ele automaticamente vai devolver esse amor pra gente, tá? Então, quanto mais eu amar o meu marido, quanto mais eu demonstrar isso, mais seguro ele vai ficar do amor que eu sinto por ele e automaticamente ele vai me devolver esse amor também. E aí, quando ele me devolver, eu fico segura, eu falo, puxa, como ele me ama. Gente, isso é uma dica valiosíssima. Quanto mais você derramar amor sobre ele, mais ele te devolve e mais você se sente segura. Olha só isso aqui, uma vez eu ouvi uma mulher, sabe o que ela disse pra mim? Ela falou assim, Letícia, eu uso muitas roupas sensuais, sabia? Sabe por quê? Porque quando eu uso uma roupa mais sensual, o meu marido sente ciúmes de mim. E aí, quando ele sente ciúmes de mim, aí eu percebo que ele gosta, aí eu sinto que ele me ama. Olha só o que ela estava dizendo. Ela estava provocando ciúmes do marido para se sentir amada. Gente, olha, presta atenção. Isso não funciona. Provocar ciúmes para se sentir amada não funciona. Isso desgasta o relacionamento, tá? É melhor que você converse sobre isso e que você trabalhe todos os pontos do que você